Oi, meus amigos. Bem-vindos a mais um Zaracast, o 9º episódio do Zaracast. Curtam, compartilhem, mandem sugestões. Esse espaço é meu, é seu, é nosso espaço, pessoal. Hoje vamos falar de pautas importantes e eu recebo aqui, com muita alegria, o meu amigo Gustavo, empresário, jornalista do canal Aliados. Meu amigo, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Ali. Pô, uma satisfação, uma honra para mim estar aqui logo nos primeiros 10, né, que vieram conversar contigo. Para mim é uma satisfação enorme. É um prazer te receber aqui. Obrigado mesmo. Para mim é uma satisfação enorme, de verdade. Eu tenho certeza que o nosso Zaracast vai ser imperdível. Vamos para lá. os nossos ouvintes que vão estar nos assistindo. A gente vai ter muito assunto para falar, né? Tem muita coisa bacana para a gente falar. É isso mesmo, meu amigo. Vamos sentar lá, sentar lenha, vamos embora. Vamos lá. Hoje nós vamos começar, meus amigos, vamos falar de economia. O próprio ministro Paulo Guedes se manifestou sobre o lucro das estatais versus o que aconteceu no passado, aqueles 188 bilhões de prejuízo. Fala um pouco para nós sobre economia. O presidente Bolsonaro foi muito feliz, né, quando ele conseguiu trazer para o time dele, ou quando surgiu a equipe Paulo Guedes e Bolsonaro. Eu me lembro que na campanha de 2018, o Paulo Guedes falava assim, ele é a ordem, eu sou o progresso. E está sendo provado isso, né? O presidente tem colocado ordem no país, apesar de todas as dificuldades, e o Paulo Guedes tem trazido progresso. O que nós vivemos aí nesse período de pandemia, duríssimo, período realmente muito duro, o Brasil foi quem se saiu melhor, né? Está sendo copiado, com atitudes simples. E o Paulo Guedes ele tem uma facilidade igual a do presidente Bolsonaro, que é falar para o povo. Ele consegue falar para o povo muito fácil, muito diretamente. Esse vídeo que começou a rodar hoje, né, que a gente começou a ver, que o presidente compartilhou, a fala dele é de 1 minuto e pouquinho, ele diz tudo ali. Olha, dava um prejuízo de X, agora dá um lucro de Y, então você pega esse X negativo, soma com Y, dá um lucro gigantesco. Esse dinheiro é do povo brasileiro, é isso que a gente vai fazer. A gente vai botar o dinheiro para o povo brasileiro. E todo mundo reclama do grupo que sempre comeu do Brasil, que sempre viveu do Brasil, todo mundo reclama porque esse dinheiro não ia para o povo brasileiro, ia para esse grupinho. Então, Paulo Guedes ele é sensacional, apesar de muita gente falar Paulo Guedes é ligado aos globalistas, Paulo Guedes é ligado a isso, Paulo Guedes é ligado àquilo. Isso é muito importante a gente dizer. Nós não vamos reconstruir o Brasil num cavalo de pau. Nós não vamos ter a pessoa ideal, 100% que nós queremos. Aqueles que acham que o Paulo Guedes defende ideais globalistas, que o Paulo Guedes faz isso, faz aquilo, ainda que ele faça, hoje ele ajuda na mudança do país. E é assim que a gente vai fazer essa mudança. Não tem como fazer da água para o vinho. Só Jesus Cristo para chegar aqui e falar, ó, transforma em vinho. Não tem. O presidente é o Messias, mas ele não tem esse poder. Então, eu acho que a gente tem uma equipe muito boa econômica. O Paulo Guedes é um cara de uma universidade que é premiadíssima, né? É a universidade de economia mais premiada, o cara de Chicago. E a gente vem tendo o que tem de melhor nesse período tão difícil. A gente esquece, né? 75% do governo Bolsonaro foi feito, 73% para ser exato, ou 74%, em cima de uma crise. Aliás, em cima de 2 crises. Crises que não tinham nada a ver com o presidente. Pegou um país quebrado, vindo de um momento ruim, começa a arrumar casa, crise pandêmica. Depois ele pega esse país, começando a acertar, botar tudo em ordem, crise de uma guerra na Europa. E a economia, apesar disso, dando resultado. O presidente tem apresentado número de emprego, enfim, os números são todos bons. Ah, mas não é o ideal, poderia ter sido melhor. Sempre pode ser melhor. Há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, quando eu estava fazendo um projeto de um loteamento numa área da família, o engenheiro falou para mim assim, olha, se você ficar olhando para esse projeto, você vai mexer nele 50 vezes, porque você sempre vai ver alguma coisa que vai ser melhor. Na hora que ele ficar bom, você tem que esquecer. Tá bom? Tá bom. Senão você vai sempre querer melhorar. Você vai quebrar a cabeça, vai tentar encontrar o melhor. Na hora que você encontrou esse melhor, tá bom. Então é isso. As pessoas reclamam muito do Paulo Guedes, reclamam muito do Bolsonaro, que ele podia ser... Claro que podia. Todos os dois são humanos. Todos os dois vão errar. Todos os dois vão ter alguma atitude que não vai nos agradar. Mas o que a gente tem de melhor do que isso? O que a gente tem de mais dedicado ao país do que isso? Quem aparece para isso? A gente não tem. Você lembrou bem, meu amigo. Você lembrou muito bem. 2019, quando o Bolsonaro entrou, quando ele assumiu o governo, nós não nos esqueçamos
do que aconteceu no passado, né? Porque durante a presidência da Dilma, o Brasil quebrou. Quebrou. Chegou o Temer, o Brasil começou a sair do buraco, entrou o Bolsonaro, quando nós imaginávamos que o Brasil fosse decolar. Aí veio a pandemia. A pandemia. Veio a pandemia no mundo inteiro. Então, quer dizer, um lockdown maluco, nós sabemos disso, mais de 4 meses, meus amigos, mais de 4 meses de comércio fechado. Nós conversamos tanto, o Gustavo é meu amigo, nós conversamos tanto. Quem que sobrevive a mais de 4 meses com comércio fechado? Então, o que o Paulo Guedes e o Bolsonaro fizeram, né, salta aos olhos. Em relação ao mundo, é um dos países que melhor agiu, né, meu amigo? Melhor agiu. Tanto que está sendo copiado. Tanto que está sendo copiado. Por exemplo, a política de baixar impostos, né? O presidente Biden lá nos Estados Unidos fez a mesma política. Criticou as empresas petrolíferas nos Estados Unidos, que não é igual aqui, né? Que tem 50, pediu ajuda delas por conta da crise. Enfim, ele fez aquilo que ele podia fazer com as ferramentas que ele tinha na mão, que não são muitas, porque a gente vive num país socialista. As pessoas não têm noção disso. Nós vivemos num país socialista há tempo. 1984 aqui começou em 1984. 1985. A gente achava que estava entrando na democracia, que éramos livres. Não, ali eles começaram a implementar o socialismo no Brasil. E a gente não tinha noção disso. A gente não tinha noção disso. Aliás, muita gente não tem noção disso. Exatamente. Muita gente ainda não tem noção disso. Muita gente acha que a gente vive com uma liberdade plena, numa democracia plena. Muita gente que diz que não tem democracia não é de deixar isso passar sem analisar e ver que tem um fundo de verdade disso. Será que nós temos realmente uma democracia ou nós vivemos uma ditadura branca em certos aspectos? Exatamente. Né? Tanta coisa que a gente vive assim. Então ele fez o que podia, botou dinheiro no mercado, não... até teve inflação, mas o mundo inteiro teve inflação. O cara fez o que podia ser feito e as pessoas sobreviveram, as pessoas não morreram de fome. Nós não entramos numa miséria absoluta. E não fez mais porque não pôde. Claro. Né? Porque não pôde. Você que veio do empresariado, você sabe o peso que tem um imposto como IPI. Exatamente. Como ele atrapalha a vida do empresário brasileiro. Porque é um imposto criado aqui para regular mercado, tanto que é o Poder Executivo que tem o poder de mexer no IPI, né? Na hora que quiser, como quiser. E quando ele foi fazer o que a Dilma já tinha feito, que outros presidentes já tinham feito, ele não pôde. Não vai mexer no IPI, não. Se tivesse mexido no IPI, a economia já tinha reagido mais, em vários setores. Exatamente. O Brasil precisa produzir. Não se gera riqueza sem produção. Não existe isso. Paulo Guedes fala isso. O Brasil era o paraíso dos rentistas. E era o paraíso dos rentistas mesmo. Hoje, com a taxa Selic do jeito que está, já tem um monte de gente correndo para botar o dinheiro no banco. Botar o dinheiro no banco. Não quer saber de fazer nada. Para que vai assumir risco? E o Brasil é um país muito difícil para a gente, né? Para quem é empresário é muito difícil. Os riscos são muito grandes. Os riscos são gigantescos. O presidente, na entrevista que ele deu na Rádio Guaíba recentemente, ele falou que tinha uma norma trabalhista, 400 itens, eu acho, 400 itens, 40 itens no banheiro para ser inspecionado, no banheiro de uma empresa. Reduziu para 4. O revogaço que o Onyx Lorenzoni fez, ele fala do Onyx Lorenzoni, né? Ele reconhece que o Temer ajudou, né, que o ambiente que o Temer criou da reforma trabalhista, que não tirou direito de ninguém, mas criou um ambiente melhor, ajudou. Então, nós estamos no processo de mudança, nós temos um ministro da Economia que ajuda e tem muita visão em cima disso. Nós temos agora o Saxida, né, na Minas e Energia, que também tem falado muito sobre isso, que vai preparar o Brasil, vai abrir esse mercado. É muito curioso. No Todo Poder Emana do Povo, que eu faço com Alan Lopes e com Alex Canuto, a gente fala muito sobre isso. O que nós tivemos no período militar? Os primeiros 4, 5 anos, uma arrumação da casa, reformas, nós tivemos reformas naquele período, literalmente uma arrumação da casa. Depois, no segundo governo e no terceiro governo militar, nós tivemos um crescimento absurdo da nossa economia, um milagre econômico brasileiro, porque esse país é uma potência, né? A gente sabe disso. Se não atrapalhar, a gente vai longe. Mas eles atrapalham. Além de não deixar a gente crescer, eles atrapalham. Não, ei, esse daqui conseguiu crescer, pisa na cabeça dele. É exatamente assim. Assim que o Estado funciona. Eles não deixaram o presidente, eles não deram um dia de sossego para o executivo. Nunca teve. Não teve um dia de sossego. Porque, além de tudo isso que nós conversamos aqui agora, sobre pandemia, lockdown, tem mais essa, ativismo judicial,
um legislativo, né? Seja através de Câmara dos Deputados em Brasília, seja através de Senado, muita gente para atrapalhar, pouquíssimos para ajudar. É verdade, pouquíssimos para ajudar. Eu sou um que critica muito a base e acho que a gente tem que ter uma reforma muito grande daqueles que representam a base. Muito grande. Ontem, o Eduardo Bolsonaro expôs lá na comissão exterior na Câmara dos Deputados a questão da ligação do PT, PCC, e, enfim, falou sobre isso. Isso era para acontecer todos os dias. E não era só o Eduardo Bolsonaro para falar. Éramos para ter 15, 20 deputados falando o tempo inteiro. Eu brinco que eu acho que o Randolfo Rodrigues, se eu acertasse na Mega Sena, aquelas grandonas, eu ia comprar o passe do Randolfo Rodrigues. Eu ia comprar o passe, que ele ia aceitar, né? Ele ia aceitar, ele ia conversar. A gente ia levar ele ou numa igreja católica, ou numa igreja evangélica, botar uma Bíblia debaixo do braço dele. Ele ia falar que tinha repensado a vida dele e ia botar ele do nosso lado. Porque ele trabalha. A gente reclama dele, mas ele trabalha. Ele faz o que ninguém do nosso lado faz. Ele é oposição, ele é um adversário político, ele infernizou a vida do executivo esses anos. Todo o tempo inteiro ele não para. Então eu brinco, eu compraria o passe desse cara. Porque é disso que a gente precisa. Nós precisamos de representantes atuantes. Porque, no final das contas, o único que faz esse trabalho é o presidente Bolsonaro, é um ministro como Paulo Guedes, que vem e fala alguma coisa, que é mais grosso, né? São os únicos que se expõem. Os outros não se expõem. Depois que o presidente fala, eles vêm e falam daquele assunto. Pode reparar para tudo. Exatamente. Para tudo. E não é só Brasília, né, meu amigo? Não, nos estados também. Nos estados, as assembleias legislativas, pega a Lesp em São Paulo, eu sempre estou falando disso. Quantos ali trabalham? Dos 94 deputados, quantos trabalham de fato dentro da Lesp? Tem muita gente para atrapalhar, muita gente que ficou na mão do Agripino todos esses anos e pouquíssimos para ajudar. Exatamente. E não é porque eles são canalhas, preguiçosos, não são preparados para fazer aquilo. Pessoas, às vezes, com muita boa vontade, mas não são preparados. Não são preparados. Você, para fazer algumas coisas, você tem que ter um preparo, ou você tem que ter no seu sangue, você tem que ter tino para aquilo. Muitos que são bons representantes, brigaram bem nas redes sociais, que apoiaram, surgiram naquele movimento lá atrás, mas infelizmente não estão prontos para fazer esse tipo de combate, porque é muito difícil. Você precisa ter uma equipe boa, Exatamente. Você precisa se dedicar, você precisa abrir mão da sua vida. Não é fácil, não é fácil. E o principal, não pode ter medo. Não pode ter medo. Você quer ser político a vida inteira ou você quer representar bem o povo? Se você quer representar bem o povo, você vai ser político a vida inteira. Mas o sujeito está preocupado em ser político a vida inteira e aí ele não representa bem o povo porque ele quer estar bem com os políticos, com a turma que está lá dentro. Exatamente. Então você não precisa estar bem com a turma que está lá dentro. Você precisa ser sério, honesto, não desrespeitar os caras, não criar nenhum ambiente para depois te caçarem, fazer alguma coisa errada. E pronto. E trabalhar. Se você trabalhar, você vai ser reeleito sempre. Exatamente. É tão simples. Tão simples. Presidente Bolsonaro é o único que faz isso e que fazia como deputado. No Maracanãzinho ele falou, eu falava para a Voz do Brasil, eu falava na Câmara dos Deputados sozinho. Eu sei que não estava falando para ninguém, mas era para o meu trecho ser passado na Voz do Brasil e algumas pessoas escutarem nos recantos do país. Então, esse tipo de visão, esse tipo de atitude, nós precisamos da nossa base. E, infelizmente, a nossa base não faz isso. Não faz isso. Infelizmente. Não faz isso. É não triste faz isso. Tem que ser criativo. Eu não tenho espaço na mídia. O que eu vou fazer para aparecer na mídia? Tem que ser criativo, tem que ter disposição, tem que marcar em cima o que a esquerda faz. Comissão da Verdade, isso daí era devia ser 2005, 2006. A esquerda ia tem um batalhão no Rio, na Tijuca, que é o batalhão da Polícia do Exército, e eles iam para lá porque aquilo ali tinha sido um dos piores presídios da época da ditadura. Foi lá que o presidente Bolsonaro criou o problema e não deixou eles entrarem lá. O próprio Randolph, na época, reclamou que o presidente Bolsonaro tinha agredido dele. Não vai entrar, não vai entrar. Ele entrou e não deixou os caras gravarem. E não gravaram mais. Se tivessem gravado naquela época, estava arriscado, depois daquilo tudo, o batalhão ter sido desativado e ter virado um museu. Como eles fazem estátuas. Tudo que a gente está falando, no final das contas, a gente vai falar de uma coisa chamada guerra cultural. E as pessoas acham que guerra cultural é ler livro. Guerra cultural é isso. Tudo na nossa vida é cultura. Tudo na nossa vida é cultura. A gente cultua tudo. Então, tudo isso faz parte de uma guerra cultural. Mudar os hábitos, criar novos hábitos, mostrar para as pessoas.
Mas muitos ainda não entenderam, não compreenderam o que é isso que a gente está vivendo. Exatamente. É disso que a gente precisa, fazer essa guerra. Lutar o tempo inteiro. Jogar os 90 minutos até o final da partida como se tivesse 0-0 precisando ganhar o jogo. Muito bom, muito bom. É isso. A nossa luta é diária. E para mudar o Brasil, e a mudança é radical. É luta diária. Diária. Eu quero aproveitar, meu amigo, você citou agora há pouco, falou do Rio, falou dos presídios, tudo, e eu quero falar de segurança pública. Uhum. Vamos falar do Rio e vamos falar da segurança pública em geral do Brasil. Bom, eu sempre gosto de falar, o Brasil era um país pobre, sempre foi um país pobre, a população nossa foi pobre, né? Os militares assumiram o governo, a gente tinha pouquíssimos quilômetros asfaltados, pouquíssimas obras, eles fizeram a infraestrutura do país, o governo militar criou uma série de estatais porque a gente não tinha investimento privado, então eles precisaram criar essas estatais para o país crescer. Quando acaba o período de 20 anos do governo militar, quem volta? Todo mundo que há 20 anos atrás saiu escondido. E qual era a capital do Brasil? Naquela época ainda muito forte culturalmente. Era o Rio. Parece muito distante, Brasília já tem 50 anos, etc. e tal, mas em 1982, 83, tínhamos 18 anos de Brasília. É o período do governo do PT, se a gente olhar para trás. Era muito recente. O Rio era a capital. E o cara que mais criou problema no período pré-64, que era o Brizola, né? Que era familiar do Jango, enfim, era o cara que fomentava aquilo tudo, ligação com a China, ele vem para o Rio de Janeiro. Ele volta para o Rio. Ninguém toca nesse assunto. O Brizola é o principal responsável, apesar de não ter sido presidente, por tudo que a gente vive no Brasil. Porque o que aconteceu no Rio foi ressonância para o que acontece no Brasil hoje em dia. Hoje em dia, a esquerda do Rio de Janeiro, quando o PT esteve no poder, mandava no Brasil. Cabral era grudado no Lula. Ou não era grudado no Lula? Cabral indicou, alguns desses ministros que estão no STF, foi indicação da época do governo Cabral. Exatamente. Da época do governo Cabral. Então, tudo isso foi implementado. E como é que ele implementou isso? Questão cultural. Ele mudou uma cultura que existia no país. Qual era a cultura que existia no país implementada pelos militares? Você tinha que trabalhar, você não podia vagabundear, né? Você tomava dura na rua se você ficasse andando à noite. Não era dura de esculacho, não. Meu pai, que faleceu recentemente, falava. Uma vez ele estava tomando café no Catete, eu acho que era no Catete, com os amigos, parou um jipe do Exército, 5 horas da manhã, perguntou... Garotada de 18, 20 anos, o que vocês estão fazendo na rua essa hora? Isso não é hora de gente de bem estar na rua, vai para casa. E todo mundo foi para casa, não era batendo. Educava. Quando sai, primeira atitude do Brizola, não pode subir morro, não pode subir favela. Não pode subir morro, não pode subir favela. Me lembrou um ministro do Supremo, esse negócio. Pois é. Né? Como a história se repete. Não pode subir morro, não pode subir favela, não pode combater... Né, o bandido no morro, porque é uma opressão, um problema social, etc. e tal. Vale lembrar que favela naquela época, a gente fala hoje barraco, mas na época era barraco. Hoje não é mais barraco, né? Hoje é prédio de alvenaria. Na época era barraco, madeira, né? Então, uma expansão enorme da favelização, e, por outro lado, a questão da educação, com CIEP, Darcy Ribeiro, né? Aliás, Darcy Ribeiro falava que favela não é problema, favela é solução. E realmente, é a solução da esquerda. Solução para implementar o caos. As pessoas acham que, quando eu falo isso, que eu não gosto de favela, não gosto de favela, da favela eu não gosto. Agora, as pessoas que vivem na comunidade, favela não é comunidade é formada pelas pessoas, favela é aquilo que a gente tem ali físico, favela é um ambiente medieval. Se a gente pegar o que era a Idade Média? Era um castelo onde todo mundo vivia bem, e no entre-muros de uma cidade, todo mundo ali amassado, apinhado, igual favela. E hoje a gente tem a repetição disso. Essa turma que adora defender favela, os artistas principalmente, que adoram defender favela, eles vivem muito bem na Delfim Moreira, né? No Leblon, Exatamente. muito bem na Vieira Soto, e quer todo mundo à sua volta ali empinhado no morro, no Vidigal. E o cara morando mal no Vidigal. Porque não vem me falar que mora bem, que não mora. Eu conheço a realidade de favela. Meu pai morou em favela, minha mãe morou em favela, eu já tive comércio em favela. É muito ruim.
Não pode ser bom um lugar que não bate luz, um lugar que não corre vento, um lugar que moram 40 num espaço mínimo, que não tem saneamento básico. Não pode ser bom. Não pode ser bom. E o Brizola implementou isso. Hoje a gente tem uma favelização do Brasil enorme, remoção de favela virou um tabu sem tamanho, ninguém fala disso. As gerações que estão chegando não sabem que remoção de favela era uma coisa feita com sucesso. Eles inviabilizaram o projeto do Carlos Lacerda, que foi de remoção de favela, quando ele fez Vila Kennedy, Cidade de Deus. Procurem nas redes como era a Cidade de Deus quando foi feita. Não é agora não, quando foi feita? Um bairro planejado, do lado de uma via planejada. Mas o que a esquerda fez quando ganhou a eleição? Inviabilizou o projeto. Aquele problema que o esquerdista adora falar, porque um político não dá prosseguimento na obra dos outros. Eles que faziam isso. Se eles tivessem levado a cidade do Rio a sério, tivessem continuado com remoção de favela, hoje nós não tínhamos esse problema de favela no Brasil, porque o Rio é uma ressonância. Então a segurança pública está muito ligada aos ambientes ruins, né? A falta de combate, a isso tudo, e um outro problema mais grave. Quem banca a política? Quem banca a política? O cara que banca um Sérgio Cabral, um cara que banca os governadores do Rio, que todos eles foram presos, né, que paga a campanha, financia a campanha, esse cara é fornecedor do Estado. Se esses grupos políticos nunca combateram o crime organizado, é que para ele, ou o crime organizado não faz diferença nenhuma, ou então ele tem até um interesse no crime organizado. Exatamente. Está na cara, está na cara. E o Rio precisa efetivamente de uma intervenção nesse sentido. A gente teria que passar as contas do Rio de Janeiro, todas elas a limpo. Todas elas a limpo. Quem fornece? Por que fornece? Quando estouraram os escândalos, saiu Mário Peixoto com mais de 100 laranjas, o rei Arthur que está lá em Miami, né? Eram todos fornecedores. Por que esses caras financiam isso tudo? Se eles lavam as mãos em relação ao crime organizado, já é um problema gravíssimo. Já é um problema gravíssimo. Porque ele está sabendo de alguma coisa e está lavando as mãos. Agora, será que essa gente não tem interesse? A verdade é que o caos interessa aos socialistas, sempre interessaram. E tudo isso que a gente vive hoje foi implementado lá atrás pelo Brizola. Problema das favelas, problema da falta de estrutura, problema de investimento em educação, porque foi ele que começou a história da educação e não qualificando o professor, mas querendo fazer CIEP em beira de estrada. Pode passar no Rio de Janeiro, qualquer avenida tem um CIEP grande, bonito, uma obra, bonito não porque é feio para burro, uma obra do Niemeyer lá, de concreto e tal, para dizer que investiu em educação, e o ambiente da educação é um ambiente criado para fazer o esquerdista do futuro, né? E hoje a gente já vive isso, né? A gente já vê decisões judiciais que são lamentáveis, mas o cara foi criado desde novo num ambiente onde o certo é errado e o errado é certo, né? Os Foucault da vida influenciaram a vida desse pessoal. Por isso que a gente vê juízes fazendo o que fazem. Por isso que a gente vê Ministério Público fazendo o que faz. Como é que pode? O cara estudou, passou por um concurso no Ministério Público e é esquerdista. Porque ele já foi criado nesse ambiente, ambiente escolar. Exatamente. Esse ambiente escolar. Foi doutrinado. Entendeu? Então, um dos principais responsáveis, um dos caras que conseguiu implementar socialismo no Brasil de fato, é o Brizola, é o PDT. Eles são responsáveis por muita coisa que a gente passa, inclusive o Lula. Inclusive o Lula. Foi feito um estrago no Brasil. Exatamente. E é um estrago de décadas. Para arrumar isso vai levar tempo. Muito tempo. Isso vai levar tempo. Isso com um governo sério, como o governo de agora que nós temos. Então, um governo sério, trabalhando, vai gastar muito tempo para arrumar isso aí. Muito tempo. É importante a gente entender o seguinte, eu falei isso para um amigo meu. Existe hoje uma ala de pessoas que são da direita, se colocam como de direita, que são muito insatisfeitas. Que acham que o presidente falhou, que o presidente errou, que o presidente está na mão dos militares, enfim. Existe essa ala que reclama muito. E eu falei para um amigo meu o seguinte, olha só, no dia que meu pai faleceu, eu vi um vídeo onde as pessoas assim que tinham problemas muito sérios tentavam fazer cirurgias espirituais, né? Cirurgia espiritual. Não importa se você acredita ou não acredita. Mas no momento de desespero, você pede, pelo amor de Deus, para a pessoa ter chance daquilo ali. Porque o médico já tinha desenganado. Já tinha falado, olha, vai ser muito difícil. Nunca sobreviveu um que está nesse estado. Então você pede aquilo. Então eu falo para essas pessoas o seguinte, olha só, eu preferia 1000 vezes ter meu pai hoje numa cadeira de roda, talvez seja até egoísmo meu, abobalhado, mas vivo,
vivo do que meu pai morto. Então, eu prefiro 1000 vezes a gente ter um Brasil ainda lutando, apesar de estarmos no socialismo, mas ainda tendo luta por nossa parte, condição de luta pela nossa parte, que a gente não tem nada. Porque se a gente não tiver o presidente Bolsonaro, a gente não vai ter nada. É simples assim. Simples assim. O Temer, que é o Temer, quando tentou fazer alguma coisa, já levou uma cacetada muito grande e não conseguiu fazer mais nada. E olha que o Temer é um cara que gosta de jogar em todos os lados. Exatamente. Imagina o presidente saindo. Imagina entrando alguém de centro. Vocês acham que essa pessoa de centro vai conseguir arrastar, dando espaço para a esquerda de um lado e nós mantermos a nossa liberdade? Não vai. Eles vão derrubar essa pessoa. Exatamente. Porque a esquerda radical, ela trabalha assim. Ela trabalha assim. É um tumor que começa pequenininho lá atrás, a gente não percebe, né? Teve uma intervenção cirúrgica, que foram os anos do governo militar. Nessa intervenção cirúrgica, não se percebeu que precisaria fazer um tipo de operação que não foi feita, que foi a questão cultural. Eles erraram nisso. Esse tumor começou a tomar forma, o médico dava um diagnóstico errado, falou, não, isso não é nada, isso daqui não é o problema. De repente, esse tumor se mostrou agressivo demais. Foi o auge do governo Dilma e Lula, essa cambada aí. A gente está operando mais uma vez. Agora a gente tem experiência do passado. Sabe que um problema que não foi atacado precisa ser atacado cultural. A gente está revivendo o que a gente viveu há 50 anos atrás, com outros atores, mas é tudo igual. Ou a gente cai na mão da esquerda de uma vez, ou a gente toma o Brasil na nossa mão, para voltar a crescer, para voltar a ter uma vida normal. Só que agora a gente sabe que o problema cultural é um problema que tem que ser enfrentado de frente. E nós estamos enfrentando de frente. Isso que a gente está fazendo aqui é cultura. Estamos falando para a bolha, sim, só que isso vai ficar registrado. Exatamente. Hoje, infelizmente, se queimam livros digitais. Até o passado se queimavam livros físicos. Agora eles apagam o conteúdo das redes. É o queimar o livro. Mas nem todos os livros serão queimados. Eles vão ficar. E as pessoas vão entender o que a gente está vivendo. A gente está tendo a chance de pegar com 40, 50 anos de atraso aquilo que deveria ter sido feito lá atrás e refazer agora, que é mexer nessa questão cultural. Se a gente fizer todo o desenvolvimentismo que o presidente tem feito, os avanços econômicos, tudo isso, e conseguir em algum momento atacar de frente essa questão cultural, a gente muda esse país rapidinho, porque fazer o bem é muito mais rápido. Nesse sentido, quando você começa a refazer o bem, a velocidade de reconstruir é muito mais rápida. É igual a natureza. Olha, parou de cair limpeza de lagoa, esse tipo de coisa. São Paulo já deve ter vivido alguma coisa em relação ao Tietê, algum pedaço do estado. A gente já viveu no Rio de Janeiro isso. Quando você começa a cuidar efetivamente de um complexo lagunar, de uma praia, a vida volta bem antes do previsto. Então, o bem volta bem antes do previsto. Só a gente conseguir fazer isso. Muito bom. Se a gente conseguir atacar efetivamente essa questão da esquerda, a gente vai longe. Passar nessa eleição, a gente vai longe. Eu tenho certeza de uma coisa, Gustavo. A nossa luta, eu tenho essa convicção, a nossa luta não é em vão. A nossa luta, meus amigos, não é em vão. Não existe luta em vão. E isso vai ficar para a história. Nós temos que lutar, combater. Ou é Bolsonaro ou é um inferno. Gustavo Petro ganhou na Colômbia. A primeira declaração do Petro foi o seguinte: vamos soltar os presos. Vamos dialogar com as Farc. Por quê? Ele veio da guerrilha. Então, quer dizer, esse povo, eles arruinam a sociedade. Eles arruinam a família. A família, que é a base do conservadorismo. Eles detestam a base do conservadorismo. Eles começam arruinando pelas crianças, com ideologia de gênero, com educação. Eles são uma praga. Ou é Bolsonaro ou é um inferno. Eu queria aproveitar e falar contigo esse estrago que foi feito de décadas aí, essa geração Paulo Freire, e nós estamos vendo, estamos assistindo, eu vejo, é uma das minhas principais lutas essa, como ser humano, é um legado que eu quero deixar. Sexualização de criança com 3 anos de idade,
ideologia de gênero, banheiro unissex. Imagina uma menina de 5 anos num banheiro com um rapaz de 17, dividindo o mesmo banheiro, se tem cabimento um negócio desse. Fala para nós sobre isso. É doentio, né? É doentio e isso, infelizmente, está pegando o mundo ocidental de frente, né? A gente vê lá fora coisas absurdas, crianças de 4 anos fazendo resignação de sexo, né? É um negócio monstruoso. É óbvio que a sociedade ocidental está passando por esse período agora, não é só no Brasil, é a sociedade ocidental inteira passando por esse período agora, e isso vai começando a deixar os frutos negativos, né? Quando você vê qualquer um atirador desses malucos lá nos Estados Unidos, você vai ver a vida do rapaz, como é que ela é? Não teve pai, não se identifica, tem raiva do mundo, porque a esquerda prega o ódio à nossa sociedade. Eles se colocam como progressistas, mas eles são regressistas. Eles querem levar a nossa sociedade a um período anterior ao da nossa sociedade. Quando é que começa a sociedade judaico-cristã ocidental, efetivamente? Depois de Jesus Cristo. Tem a base judaica, depois vem Jesus, você tem ali o direito romano, né? Você tem os gregos com a questão filosófica, etc. e tal, mas é a partir de Jesus que se consolida aquilo tudo. E por maior que seja problemática a nossa sociedade, ela é a sociedade que mais contribuiu para o mundo. Ela é a sociedade que fez mais a humanidade avançar. Só que essa gente tem ódio da nossa sociedade, tem pavor da nossa sociedade. Se você pegar Lenin, Stalin, Gramsci, outros pensadores aí de esquerda, eles falam, joga lá o nome deles no Google e bota cristianismo. Eles atacam o cristianismo, eles atacam a família, precisa acabar com isso tudo. E quando você acaba com isso tudo, nós vamos parar em quê? Naquilo que existia antes. Prática do aborto, né? A falta de moral, tudo que existia antes. Então, os caras estão querendo nos levar. Quando a gente vê o Talibã, aí o pessoal fala assim, meu Deus, esse pessoal parece que está na Idade da Pedra. Vivem... Eles querem fazer, de certo modo, igual. Eles querem nos levar para 2, 3, 4, 5 mil anos atrás. As mesmas práticas lá atrás, com ar de modernidade. Não, é moderno, você tem que ter a cabeça aberta. Não tem cabeça aberta. Certas coisas vão ser sempre a mesma coisa do início ao fim. Não tem como. Nós evoluímos e agora tenta-se colocar uma evolução na sociedade. E aí entra uma série de outras coisas, né? O papel da imprensa, o papel dos grandes grupos, né? A concentração de renda. Enfim, desde que a sociedade se desloca da religião, ou melhor, se desloca da religiosidade, mas é da religião também, a gente vai entrando nesse abismo. É um processo de alguns séculos. E está chegando no momento agora que está todo mundo, meu Deus, eu não aguento mais. E aí entra o papel do Brasil, né? O Brasil, colonizado pelos portugueses, um paísinho pequenininho, muito católico, muito religioso, que trouxe essa tradição para cá. E a gente é um povo muito religioso. O brasileiro, ele é muito religioso. Ele vai de manhã na missa, ele vai às 6 horas da tarde ao culto, e se duvidar, ele ainda vai numa macumba à noite. A mesma pessoa. Essa é uma realidade do brasileiro, porque ele tem fé, ele sabe que alguma coisa vai curar ele. Ele quer ser curado de alguma coisa, ele quer resolver o problema, ele acredita no espiritual. E tudo isso que a gente está vendo é pregado pelo material, é o materialismo. O materialismo é que prega isso tudo. Essas pessoas que defendem isso tudo são extremamente materialistas, não acreditam em nada. Então, é a luta do bem contra o mal, como diz o presidente Bolsonaro. Ou como falava o Olavo de Carvalho, nós vamos vencer porque nós estamos do lado de Deus. Exatamente. E quem está do lado de Deus sempre vai vencer. Exatamente. Não importa a hora. Nós, aquilo que você está falando de não ser em vão, realmente não é em vão. Nós talvez sejamos aqueles que estão atravessando os 40 anos de deserto. Muitos de nós não chegará à Terra Prometida. Eu tiro meu pai. Meu pai era uma pessoa que queria ver um país melhor, queria ver uma vida melhor, queria ver o certo acontecendo. Era teoricamente novo, muito bem de saúde, ele não conseguiu chegar lá. Talvez eu não chegue, talvez você não chegue, mas nós estamos deixando legado para que a nossa sociedade chegue lá. E aí é importante lembrar, né? Se o Brasil chegar, se a gente passar nessa eleição, se a gente conseguir colocar o presidente Bolsonaro, apesar de todo o problema que estão arrumando para ele, a um segundo mandato, a gente não está salvando somente o Brasil, não. A gente está salvando o Ocidente, porque nós somos a última barreira. A América do Sul ruiu. A América Espanhola ruiu. Vamos ver se a América Portuguesa consegue ficar de pé. Eu tenho muita fé que a gente vai ficar de pé. Amém. É a última fronteira. É a última Eles fronteira. querem pintar o Brasil de vermelho. A América do Sul ficar banhada de vermelho. Mas Deus é Pai.
Nós não vamos parar de lutar. As nossas pautas são conservadoras, são de direita. O nosso exército do bem, as nossas manifestações sempre foram pacíficas. Nós conversamos muito. O Gustavo, meu amigo, um patriota, faz um trabalho excelente, são lives maravilhosas, com uma equipe maravilhosa. Quem não acompanha tem que acompanhar o Gustavo e toda a sua equipe. Nós não vamos parar de lutar. Vem vindo o 7 de setembro, nós estamos em manifestações pequenas, médias, grandes. 7 de setembro será gigante, a nossa luta continua. Um outro tema muito importante é o estrago que essa imprensa fez. Fez um estrago, né? Eu diria que uma lavagem cerebral nesses últimos anos, né? A grande mídia, ela joga contra. Ela manipula as pessoas, ela manipula a fraqueza das pessoas. Nós vimos o que aconteceu durante essa pandemia. O estrago que a grande mídia fez. E com muita mentira, muita narrativa, coisas descaradas, né? Fala para nós sobre isso daí. A engenharia social, né? A imprensa é a arma mais poderosa do partido. É a frase do Stalin. A imprensa é a arma mais poderosa do partido. A frase de um homem que matou 50 milhões de pessoas, né? Então é isso, é propaganda o tempo inteiro, né? Todo mundo fala que Hitler não teria conseguido o que conseguiu sem o Goebbels, né? Que também era o homem da comunicação. É propaganda. E eles usam isso o tempo inteiro, fazendo lavagem cerebral. Aquela comparação feita da televisão, né? Que a televisão todo dia está ali fazendo uma terapia, como se fosse um terapeuta te ensinando, mandando você ver de um outro modo. E eles vão fazendo muito estrago. E pessoas inteligentes, o que me deixa assim, muito alarmado é que pessoas, muitas vezes, que acreditam no presidente, votam no presidente, gente até do nosso grupo mesmo, aqueles mais aguerridos, muitas vezes se deixam levar pela narrativa da imprensa. A imprensa solta. De vez em quando até a gente cai. Mas, principalmente agora no período da eleição, nós temos que pegar as pessoas e fazer com que as pessoas usem seu raciocínio lógico. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer é usar seu raciocínio lógico. Compara com obviedade aquilo que a imprensa está te falando e aquilo que seus olhos estão te mostrando, né? É o Groucho Marx, lá, o comediante americano. Você vai acreditar naquilo que eu estou te dizendo ou naquilo que seus olhos estão vendo? Porque eles querem que você acredite naquilo que eles estão dizendo. O presidente Bolsonaro, onde vai? Uma multidão de gente. Os outros, todos os outros, não é só o ladrão, não. Todos os outros, onde vão? Não tem ninguém. Tem ninguém. Ontem no Piauí, né, ele estava lá num evento cheio de cadeira de plástico vazia. Já botaram cadeira de plástico espalhada que era para encher. Vazia. Quando saiu do avião, não tinha ninguém. E eles querem que você acredite, e muita gente fica em dúvida e fica com medo das pesquisas de que ele tem 40 e tanto % dos votos. Ah, mas o povão aí... mas... Nós vivemos, principalmente nós que vivemos em cidades muito grandes, é óbvio que a gente vai encontrar muita gente que muitas vezes fala que vota nele. Mas é um universo gigantesco. Aí o sujeito vem com uma pesquisa de 2.000 entrevistas, num país que tem 5.575 municípios. Aí tem muita gente da direita que fala assim, não, mas o método está certo, porque é um método de pesquisa. Não existe método para isso, não tem como aferir. Não tem. A aferição se dá no voto. Mas, infelizmente, nós temos um presidente antidemocrático, né? Democrático é quem quer que você acredite no impulso eletrônico. O antidemocrático quer que você conte os votos 50 vezes. Deu errado. Aquele cara que tem uma pilha de dinheiro desse tamanho assim, aí ele gosta de somar o dinheiro, aí quando chega nas últimas notas para ele contar de novo, ele fala, perdi a conta. O presidente quer fazer isso, quer ter uma pilha de votos para poder contar 100 vezes. Para a gente poder, daqui a 100 anos, pegar esses papéis todos e falar, lá em 2022, vamos contar os votos? Ele é antidemocrático. Então, assim, as pessoas não podem acreditar, se deixar levar pela imprensa. Questão óbvia. Um tem interação na rede social. Um tem seguidor na rede social. Um fala com todo mundo. Tudo que coloca tem não sei quantas mil curtidas. Esse tem pouco voto. Quem tem muito voto é o que está ali com pouquíssimo engajamento. Não pode sair sair na rua. Quando sai, não tem ninguém. Exatamente. Ou então, as novas pessoas. Muitas vezes, a gente fala essa pesquisa assim, é um absurdo, fulano está com tantos votos. Mas eles trabalham, o sistema trabalha para lançar novos nomes. Então, eles pegam algumas pessoas e colocam com 2% dos votos.
1,5% dos votos. 1,5% de 150 milhões de votos é gente para burro. É gente para burro. São 1,5 milhão de pessoas. 1,5% é 1,5 milhão de pessoas de 150 milhões de votos. Eu desafio as pessoas, peguem uma prancheta e saiam na rua perguntando sobre fulano de tal, se alguém conhece. Você vai entrevistar 100 pessoas e as pessoas não vão conhecer, mas eles colocam na pesquisa. Aí fala assim, não, mas ele tem muito engajamento na rede social. Aí você começa a procurar o engajamento do cara. Não vê o número de seguidor, que o número de seguidor é comprável. Vê o engajamento. Pega uma live que o sujeito fez há 3 dias atrás, para ver se ele tem 500 mil visualizações. Não tem, mas é o sistema preparando. Então, essa questão que a imprensa bate o tempo inteiro, que o presidente é antidemocrático. O presidente não é antidemocrático, o presidente é o democrático. Democracia é você dar direito às pessoas a contarem os votos, a averiguarem tudo, é lutar por transparência. Tudo que você faz na vida tem sistema de redundância. Por que nosso sistema de votação não pode ter redundância? Isso não é desafiar. A urna não pode ser um bezerro de ouro. E mais, quando a gente discute isso, a gente, de certa forma, ainda está discutindo errado, porque nós estamos discutindo o caminhão que está atropelando as pessoas. A gente tem que discutir o processo. O processo está sendo mal feito, as pessoas que estão organizando o processo estão errando. Né? O doutor Felipe Jimenez fala sobre isso com uma perfeição sem igual. Não vou nem entrar no assunto, peguem uma live dele e vejam. Ele dá aula sobre isso. Né? E essa questão de querer que você acredite naquilo que não é para você acreditar. Naquilo que não é para você acreditar. Com lógica, você não pode acreditar naquilo. Se você raciocinar 2 minutos, você não pode acreditar nisso que estão te falando. Não tem como acreditar nisso que estão te falando. Não dá. Um arrasta a multidão, o outro não arrasta ninguém. Mas esse daí tem mais eleitor. Um time lota o estádio, o outro não. O outro nunca tem torcedor. Mas esse time que não tem torcedor é que tem a maior torcida do Brasil? Que negócio é esse? Não faz sentido nenhum. Faça um paralelo com o futebol. Exatamente. Pega aí Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Vasco, Atlético Mineiro, times que têm milhões e milhões e milhões de torcedores. É o América que tem mais torcida? É a Portuguesa que tem mais torcida? Não existe. Questão de lógica. E a imprensa é responsável por isso, além de investir pesadamente na mudança de costumes, né? Na mudança de costumes. O certo é errado e o errado é certo. Fazendo propaganda disso o tempo inteiro. Vamos lembrar, né, de 2018, Bolsonaro perdia em todos os cenários. Aliás, Bolsonaro não iria nem para o segundo turno em 2018. Segundo esses institutos de pesquisa aí. A coisa é gritante. Gustavo muito bem disse aqui, não pode sair na rua. Aliás, eu estive no dia que ele se casou, lá na porta do local que ele se casou, ele mentiu o lugar do casamento. Nem o local do casamento ele pode falar, meus amigos. Ele mentiu o local que ele se casou. Nós fomos lá, foi um furo de reportagem, né? Eu estava lá com toda a imprensa de esquerda. Ele mente, então ele mente o local do casamento. Ele não pode sair na rua. Enquanto isso, Bolsonaro arrasta a multidão de norte a sul. Então, seja em Fortaleza, seja na região sul-sudeste, ele arrasta a multidão. Aí é o que o Gustavo disse. Fez muito bem aqui a comparação com o estádio de futebol. Quais das torcidas são maiores? É uma coisa óbvia, gritante. É muita narrativa. O tempo inteiro. Você sai na rua, você tem torcedor com a camisa do Flamengo, com a camisa do Corinthians, com a camisa do Vasco, tudo que é lugar que você vê. Aí do time pequeno você não vê, mas o time pequeno tem uma torcida... Cresceu muito a torcida do time pequeno. É uma torcida... Não existe isso. Não existe. São coisas óbvias que eles não conseguem manipular. Só conseguem manipular colocando dentro da cabeça das pessoas a dúvida. E aí eles criam esses cenários, as pessoas realmente ficam claudicantes naquilo e é o cenário ideal para essa dúvida ser implementada de alguma forma. É isso que eles fazem. Por que alguns não vão ser candidatos, algumas raposas aí, raposinhas da política não vão ser candidatos a certos cargos? Por exemplo, aqui em São Paulo, eu sempre falo isso. Desde a eleição municipal, eu não aceitei o resultado que colocava o Boulos no segundo turno. Na minha cabeça não entra isso. Não entra. Por uma questão simples. Paulista é trabalhador. Paulista não gosta de esquerdista. Como é que vai botar esse sujeito no segundo turno depois de ter colocado o presidente Bolsonaro lá?
Não, mas é porque o jovem, e tem um pessoal da Faria Lima. Não é o universo maior. Vai ver qual o número de eleitores jovens em São Paulo. E nossos jovens, a maioria não é de esquerda. Você tem muitos jovens de esquerda, mas a maioria não é de esquerda. Eu quero aproveitar o gancho, Gustavo. Dentro da própria esquerda, o Márcio França é muito mais forte que o Boulos. Exatamente. Se nós formos entrar aqui em detalhe dessas eleições de 2020, eu prefiro nem entrar, né? Que interromperam as eleições de São Paulo 3 vezes. Foram 3 paradas, eu me lembro bem, nós acompanhando de perto. Quem é o Boulos? Quem vota no Boulos? É a turma de universidade? Então, quer dizer, o Márcio França, dentro da esquerda, é muito mais forte. Exatamente. Então, assim, o paulista 2 anos antes vota, se mostra conservador, o povo se mostra conservador. Aí 2 anos depois, por causa da pandemia, não, agora a gente gosta de botar fogo em pneu, fechar a avenida, tomar a casa dos outros. É essa a solução do país? Não existe isso. E aí, como é que você sabe que tem algum nesse caroço? Ele saiu com 3 milhões de votos, não foi? 2 milhões e poucos de votos? Qual político abre mão de um capital eleitoral desse? Se eu tenho certeza que tem 3 milhões de votos, qualquer político, ele briga para ser tudo em cargo majoritário. Não, ele quer ser deputado federal porque ele está pensando em fazer uma bancada. Coração enorme, né? Esquerdista, pensando em ajudar os outros para fazer uma bancada. Conversa fiada. Se ele tivesse 3 milhões de votos, ele ia lutar para ser governador do estado e ia pegar alguém para fazer a bancada com o capital político dele. Ele não precisava entrar nessa disputa. Exatamente. Por que o Rodrigo Maia fugiu da eleição esse ano? Porque eu moro no Rio. Eleitor do Rodrigo Maia é cabeça de bacalhau. Dizem que existe, a gente não vê. Exatamente. E ele não é um político que ele é de um grupo profissional, de uma certa região da cidade ou do estado. Ele tem seus votos pulverizados, o pai foi prefeito, etc e tal. Será que ele está com medo de não ter 70 mil votos? Porque essas pessoas começaram a mudar sua postura quando surgiu o assunto do Exército fiscalizar as urnas. Eu tenho direito de achar que esse pessoal ficou com medo de repente, dar errado a eleição dessa gente. Porque na última eleição, apesar de ter sido nas urnas eletrônicas, na última eleição para presidente da República, quanto político ficou fora, né? Uhum. Político antigo, de esquerda. Quantos já ficaram fora? Será que agora, com uma aferição mais precisa das Forças Armadas em cima, será que muita gente não pode rodar? Aí o cara vem com a desculpa de que ele quer ser só deputado, ou que ele dessa vez não quer ser político, ele vai continuar no executivo para isso, para aquilo. Então a gente não pode acreditar nessas histórias. Nós temos que pensar, olhar para trás, ver o que está acontecendo. E mais, nessas eleições, aliás, isso já é um histórico, o número de abstenções e brancos e nulos vem num crescente enorme. No Rio, quem ganhou a eleição para prefeito foi a abstenção, brancos e nulos. Engraçado, né? O mundo inteiro agora desistiu de votar. O mundo inteiro agora tem abstenção. Exatamente. O mundo inteiro. E é uma coisa, né? Nossa, que coincidência, né? A esquerda ganha com uma diferença pequena pela direita, o número de abstenção cresce, um modus operandi geral, né? É tudo muito parecido. Né? Deve ser o subconsciente coletivo do povo que desistiu de votar. Desistiu de votar. Na nossa cara, pô. Na nossa cara isso aí. Né? Meu amigo, eu gostaria que esse episódio do ZaraCast durasse mais umas 2 horas aqui. Nós conversamos muito fora das redes sociais. Eu participo das lives com o Gustavo, com o time do Gustavo. Aliás, é sempre prazeroso estar com esse meu amigo. Né? Eu gostaria de ficar conversando por horas aqui com você. Eu vou te pedir para dar uma mensagem para os nossos ouvintes aqui, uma mensagem final. Bom, eu vou dar mais de uma mensagem. A primeira mensagem é a seguinte: a gente não pode desistir de jeito nenhum. A gente tem que entender que essa mudança, como a gente já falou aqui, essa mudança vai ser longa. A gente vai sofrer muito. A gente vai apanhar demais. Tem coisa que vai dar certo, tem coisa que vai dar errado. Vai ter período melhor, período pior. Só que a gente não pode desistir. A gente não pode desistir. E esse ano é fundamental, principalmente agora, que nós mostremos a força que nós temos. Porque, apesar de tudo que já fizemos... A gente teve um ministro do Supremo que falou que o 7 de setembro do ano passado foi um fracasso. Vocês lembram disso? Vocês têm dúvida de que eles vão falar que o 7 de setembro desse ano foi um fracasso? Exatamente.
Vocês têm dúvida disso? Que depois de um fracasso enorme, o mal perdedor agora está tentando isso? E não precisa ser um ministro supremo para falar isso, não. Basta a imprensa falar isso. Então, todo mundo que está acostumado a manifestação tem que ir nesse 7 de setembro, tem que levar mais alguém e, se possível, leva mais 2 pessoas. Tem que ser um negócio assim de maluco. Nós temos que fazer o maior movimento da história do Brasil. Não foi o 7 de setembro do ano passado, não, que foi muito grande. O maior movimento que a gente teve de manifestações de rua foi lá na década de 60. No Rio de Janeiro, praticamente 30% da população foi às ruas. 30% da população. Se a gente pegar 30% da população do Rio de Janeiro no dia de hoje, a gente está falando de 2 milhões, 3 milhões de pessoas em Copacabana. A gente tem que tentar fazer isso. A gente não pode desistir. Porque a gente não pode desistir do nosso país. Se a gente desistir, eles passam por cima. É uma maratona muito longa, é uma ultramaratona, não é uma corrida de 100 metros. E ainda que o presidente tenha tido chance, ainda que possa ter perdido alguma oportunidade, é natural que isso aconteça. Nós, nas nossas vidas, muitas vezes a gente perde alguma chance, porque a gente não está seguro, a gente está claudicante, ou a gente não viu, o negócio às vezes que estava muito óbvio, a gente não viu aquela situação. Então a gente tem que dar esse suporte a ele. E nós precisamos deixar de transferir tão somente para o presidente, e cada um tem que fazer a sua parte. Eu não ganho nada com o que eu faço nas redes sociais. Muita gente pergunta, você é candidato? Não sou candidato. Ah, o YouTube dá dinheiro? Não dá dinheiro. O site dá dinheiro? Não dá dinheiro. Só dá por reação, é a contribuição que eu dou. Ah, mas você tem que ter algum interesse? Eu tenho. Pô, meu maior interesse é ver um país mais limpo. É conseguir trabalhar sem ter uma prefeitura te mordendo, sem ter fiscal te mordendo, as coisas funcionando melhor, você tendo um ambiente melhor para negócios, a riqueza fluindo. Esse é o meu único objetivo. E muitas das vezes as pessoas acham que você precisa ser alguém para fazer alguma coisa. Eu entrei nisso, comendo uma pizza com uns amigos, porque a gente discutia política no Facebook, acho que todo mundo já discutiu política no Facebook, e o amigo fala, cara, vai pro Twitter, o Twitter é onde você se encontra, você vai ver, o negócio é muito mais dinâmico, vai pro Twitter. Aí lá no Twitter, começaram a me chamar para fazer hashtag, eu nem sabia direito o que era hashtag, depois me chamaram para fazer parte de grupo de hashtag, minha reação, pô, já vão querer me dar trabalho, não quero saber disso não quero me envolver, mas fui fazendo, e aí você começa a perceber que muitas vezes uma coisa pequenininha faz um barulho enorme, enorme. Você não precisa ser um gigantesco para poder influenciar às vezes quem está na sua volta, influenciar às vezes um grupo maior. E o negócio andando. Não me sinto influenciador, estou longe disso, não sou uma pessoa que procura isso, não sou, mas eu gosto e quero, pelo menos, com aquelas pessoas que eu tenho contato, discutir como a gente está fazendo aqui. Porque é desse tipo de conversa que saem ideias, que saem posicionamentos, que saem visões. Está aqui, ali é candidato. Se entrar lá, pô, eu vou ter chance de conversar com alguém que está lá. Então, o pessoal de São Paulo tem que votar mesmo. A gente tem que renovar. Não é candidato por simplesmente ser candidato e pegar uma onda em relação a isso. Foram 4 anos postando na frente da Lespe, né? Às vezes com 3 pessoas, com 5 pessoas, debaixo de chuva. Nós temos que buscar o que... Primeiro, se você vai votar em alguém que já está lá dentro, o que esse sujeito fez no período da pandemia? Ele encarou o problema igual o presidente? Ele estava ao lado do presidente? Ou ele ficou caladinho? Primeira coisa, você tem que ver isso, porque esse sujeito era deputado, estadual, federal, ele era deputado. Ele tinha como fazer alguma coisa, tinha pelo menos como falar. Se nós falamos, imagine ele que tem a caneta na mão. Então, se já não fez isso, já corta. Depois, ele fez alguma coisa, mas além disso, o que mais ele fez? Lutou, brigou, correu atrás? Porque assim, a gente vai mudando, a gente vai rodando. Quando eu abri a minha primeira loja, eu tinha loja, quando eu abri minha primeira loja, eu tinha um cliente muito grande. E ele falou no carro para mim o seguinte, olha, você vai ter a maior dificuldade de todas é arrumar uma equipe de venda boa. Você vai contratar 100 para tirar 1. E é isso mesmo. Você vai rodando, e vai rodando, e vai rodando. Às vezes não se adequa por causa do horário, não se adequa... Não é porque é todo mundo ruim. Não, às vezes o funcionário é até bom, mas não se adequa por causa do horário. E aí você vai rodando. E é assim que a gente tem que fazer com os nossos representantes. Ah, mas foi mais ou menos. Pô, mais ou menos não serve. A gente não pode ter mais ou menos. Nosso presidente não é mais ou menos. No início do governo do presidente, eu falava o seguinte, imagine se nós tivéssemos nos governos dos nossos estados pessoas do quilate do padrão indicado pelo presidente da República. O presidente governou esses 4 anos com todos os governadores contra ele. Todos. Ah, o Zema ajudou, mas de vez em quando também dava uma canelada no presidente. Todos contra o presidente. Chegou a hora da gente botar governadores alinhados ao presidente. Olha o nosso Senado.
olhem o nosso Senado. E não adianta achar que a gente vai conseguir mudar o Senado e com o Senado a gente vai mudar tudo. Até porque, numericamente, Jesus Cristo chegou e falou assim, olha, Deus olhou lá de cima e falou, vamos mudar os 27. A gente só vai mudar 27. A gente vai mudar 1/3 só. E nós não mudaremos os 27, a gente sabe disso. Nós não mudaremos os 27. Mas é melhor que a gente mude 20, 15 do que não mudar nada. Para daqui a 4 anos a gente mudar mais um pouco. E para daqui a 8 anos mudar muito. Porque a vida é assim. Você come todo dia, você bebe todo dia, você trabalha todo dia, você respira todo dia e você tem que escolher o melhor para o nosso país todo dia e tem que lutar politicamente para ter o melhor todos os dias. Vamos até o final da nossa vida reclamando de alguma coisa, tentando alguma coisa melhor, porque é assim que funciona. Não tem jeito. Quando você deixa de fazer, o país entra num buraco sem tamanho. A Argentina, né? Era o país mais rico no início do século passado. Exatamente. O metrô na Argentina é de 1910, 1915. E olha o que a Argentina passa hoje em dia. Porque parou de lutar. Se entregou a um populismo, né? A um nazi populista fascista lá, o Perón, que estragou a Argentina até hoje. O estrago causado por essa gente é muito grande. Então a gente tem que lutar e tem que conhecer o passado. Se a gente não conhecer o passado, não tem jeito. E tem muita forma de conhecer o passado. Não é só estudando, pegando livros. Vai ver filme antigo. O presidente falou agora, o Dr. Zhivago. Vai ver o Dr. Zhivago. Olha a tristeza que foi a Revolução Russa. Olha a tristeza que foi a Revolução Russa. É isso. É buscar se inteirar de tudo que é assunto. O professor Eduardo Vieira, que está sempre fazendo live com a gente, ele fala o seguinte, com muita precisão. Hoje nós vivemos a era da especificidade. Sujeito específico naquilo, é o melhor do mundo naquilo, ele é bom pra caramba naquela coisa mínima. Pô, em colocar a asa dessa xícara na posição certa, ele é o melhor do mundo naquilo. Tirando isso, ele não conhece nada, não sabe nada, não entende nada. A gente tem que fazer um movimento contrário. Por isso que a nossa educação é tão ruim. As pessoas têm que conhecer de tudo, têm que buscar informação de tudo, ler de tudo, saber de tudo, para poder não ser enganada. Porque o político de esquerda, o que ele mais faz é enganar, né? Exatamente. O que mais faz é enganar? O Lula veio falar agora que o mensalão não foi nem roubo, que não foi um problema, o Zé Dirceu. Aí você fala assim, como é que alguém vai acreditar nele? Quem nasceu em 2016, por exemplo, está com 14 anos, né? 2006, está com 14 anos, 15 anos. Daqui a 5 anos, esse garoto está votando. E aí ele já não tem mais uma referência, ele não sabe se é verdade ou mentira. É assim que eles vão fazendo. Aliás, o que nós vivemos no mundo, nessa tentativa de implemento de uma Agenda 2030, é justamente pegar os mais velhos e tirar do planeta, né? A doença veio para matar quem? Os idosos. Aqueles que nos poderiam informar, que poderiam nos passar uma série de coisas. A história. Tiram eles do planeta. Exatamente. Tiram eles do planeta. Acabem com eles. Que as próximas gerações já estão dominadas. Infelizmente é isso. Então, assim, parece desanimador, mas não é não. A gente está conseguindo avançar. Né? O presidente avançou muito, em muita coisa. Parece desanimador, só que não é desanimador. Simplesmente tem que lutar. Não dá para viver em berço esplêndido. Não dá para viver em berço esplêndido. O trabalho enobrece o homem, então a gente tem que trabalhar. Isso daí é uma forma de trabalhar pelo país. E, enfim, é isso. A gente não pode desistir do nosso país. Meu amigo, passa para os nossos ouvintes as tuas redes sociais e fala um pouco do Aliados também. Tá, vamos lá. Como eu falei, né, eu entrei no Twitter por indicação de um amigo, cheguei lá, começou aquele negócio todo de levantar hashtag e tal. Era uma coisa organizada, mas desorganizada. Quando teve oportunidade, quando um daqueles grupos lá rachou, e eu comecei a ajudar quem fazia aquilo todo dia a organizar aquilo, o grupo nasceu naturalmente. Então, fui organizando. E eu falei, olha, eu acho que a gente tem que ter um perfil dentro do Twitter para as pessoas saberem por que a gente está levantando essa hashtag, por que a gente está fazendo. E assim surgiu Aliados. Depois, surgiu a necessidade de ir para outras redes sociais. E aí nós fomos muito bem no Instagram até a gente ser travado. O Instagram nosso é travado há mais de 2 anos. A gente não passa do mesmo número de seguidores. E aí veio a pandemia, começamos a fazer live no Instagram, fazer canal no YouTube. A Belinha, quando estava se mudando para Portugal, a Belinha falou para mim, olha, eu estou indo agora para Portugal, mas depois que me estabelecer, eu quero ver se a gente faz um canal no YouTube. Só que ela não estava conseguindo fazer, e aí veio pandemia, a gente fez o canal no YouTube, depois a Belinha me ajudou muito. Né? E qual é o objetivo do Aliados? Sempre foi. O Aliados era juntar todo mundo para ter um pouquinho de voz.
É igual aquela propaganda de ônibus, né? De bus door. Tem um cara assim, eu quero vender meu carro. Tem um balãozinho lá dele assim, eu quero vender meu carro. E tem um cara do lado, eu quero comprar um carro. E as pessoas não conseguiam se conectar. E na rede social, todo mundo fala mais ou menos o mesmo assunto, só que não fala no mesmo momento. Fica um barulho imenso, mas a voz não é ecoada. Assim era a hashtag, ajudava muito isso. E quando a gente fez lá o Aliados Brasil, foi para isso. Depois surgiu a ideia de fazer um site para as pessoas escreverem. Acabou que um monte de texto do Aliados está no livro lá, o Línguas de Fogo. E o espaço para as pessoas falarem. Agora, muita gente quer falar sem ajudar. Muita gente quer falar sem nada fazer. E muita gente quer falar sem ter o que falar. Sem ter o que falar. Não é falar lugar comum. Não é replicar lugar comum. Então, assim, nós fomos tomando forma, muita gente foi saindo do grupo, muita gente foi chegando, e eu acho que a gente acertou quando a gente criou o Olhar de Direita, porque o Olhar de Direita é para algumas pessoas que têm conteúdo, como você quando participa, a turma toda que participa lá, pessoal do MBC, pessoal do Momento Conservador, enfim, tanta gente bacana, o Luiz participa, é para pessoas darem um olhar da direita para certos assuntos, porque nós não estamos sob uma égide, um mandamento de alguém lá de cima que tem que ser assim. Nós somos diferentes da esquerda. Nós temos olhares diferentes sobre vários assuntos. Mas é através desse atrito, e não é atrito no sentido de briga, que a gente anda para frente, né? Isso é física, mecânica. O atrito é que faz o corpo se movimentar. Então é disso que a gente precisa. E assim o Aliados tomou corpo, cresceu, nunca quis ser influenciador. Ali, como é que eu poderia imaginar que de uma pizza, que eu brincava que era pizza opressora, porque todo mundo que se reunia lá votava no Bolsonaro, uma pizza de terça-feira à noite, num lugar que não tinha ninguém, em menos de 1 ano e meio, 2 anos, eu estaria entrevistando ministro de Estado, pessoas próximas ao presidente, deputados, conhecendo tanta gente. Foi por isso que eu falei, cada um pode fazer. Eu não busquei isso foi se dirigindo para mim. Não busco isso. Mas é muito bom você saber que você... mexendo, você se esforçando por algo, as portas se abrem. É literalmente assim, as portas se abrem. Tenho certeza que quando você começou a se manifestar, a correr atrás, é porque você estava pau da vida com o que estava acontecendo. Sim. Não era porque você queria ser deputado um dia. Tem muita gente, a gente sabe, que entra nisso porque quer ser deputado um dia. Mas as pessoas que a gente tem contato, que a gente vê sinceridade, é porque as portas foram se abrindo. As portas foram se abrindo. Então a gente pode fazer isso. O Aliados está no Twitter com @_Aliados Brasil, Instagram, @Aliados Brasil Oficial, Facebook, @Aliados Brasil Oficial, o site, www.aliadosbrasiloficial.com.br, que não era para ser um site de notícias, mas a gente transformou num site de notícias, justamente para as pessoas lerem notícias e, estando dentro do site, se encontrarem com conteúdos como esses que estão no livro. Foram 14 textos, eu acho que foram 14 textos de várias pessoas que não tinham a mínima ideia de um dia escrever. Eu nunca pensei em ser escritor. Tenho um amigo que é empresário, também, aluno do Olavo, começou a escrever textos maravilhosos. E olha só, de uma pizza, hoje eu tenho texto meu num livro, que é um dos livros mais vendidos da livraria do Olavo de Carvalho, do Seminário de Filosofia. Então a vida é assim, A gente tem que se propor a fazer sem esperar o que vai vir de resultado. Qual é o resultado que eu quero? Alertar as pessoas. Meu objetivo era esse, alertar as pessoas, conversar, falar. A gente conseguiu fazer e tanta coisa surgiu, né? Então tem o site e tem o canal no YouTube, Aliados Brasil Oficial, também no YouTube. Excelente. Meu amigo. Ali, obrigado demais, tá? Eu que te agradeço pela tua participação. Grande. Fiz questão de vir a São Paulo para poder conversar com você. Enfim, muito, muito bacana mesmo, muito bom. Eu que te agradeço. Tá de parabéns. Obrigado por ter vindo. Foi muito bom ter conversado com você. Meus amigos, acompanhem o Gustavo, acompanhem as lives, os canais do Gustavo. Acompanhem. Eu quero agradecê-los. Curtam, compartilhem, mandem sugestões, né? Esse espaço é meu, é do Gustavo, é nosso, pessoal. É mais um espaço da direita, dos conservadores. E nós precisamos de união, pessoal. União, unir forças, né? Conversar, né? Debatermos ideias. Só a união vai fazer a diferença nessa guerra que a gente vem vivendo. Muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem com Deus e forte abraço.